Hoje é o início, né, das comemorações. A gente já está com o show, não está totalmente 100% pronto, mas porque o show a gente vai consertando na estrada, a gente vai ajustando ele de acordo com cada apresentação que a gente faz. Mas certamente até setembro, que será o mês que nós estaremos lá em Nova York, e com a turnê nos Estados Unidos, o show já vai estar totalmente pronto. Então eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande recebê-los, e vocês daqui para frente fazem parte das nossas comemorações dos 50 anos de carreira. Falar da Andréa Horta, que fiquei muito emocionado quando a gente soube que ela ia fazer a nossa mãe, que a nossa mãe era o nosso esteio, nossa mãe, nosso pai, especialmente a nossa mãe. E a nossa mãe era uma mulher bonita, mas agora ela ficou mais bonita ainda, na interpretação da Andréa. Vocês pela presença, carinho que sempre tiveram, né, pelo nosso trabalho, nossa história. E dizer que também ao dois, obrigado ao dois pelo espaço maravilhoso aqui, pela parceria já de 12 anos, né? Quando a gente fez o Sinfônico juntos, e a gente estava lembrando aqui hoje, e agora a direção, né, do Hugo Prata, que a gente acabou convidando ele, para a nossa felicidade, aceitou também dirigir esse show, que será registrado também. A gente não sabe para que ainda, mas vai ter um ótimo registro com a direção do Hugo Prata lá de Nova York. E ele já começa agora no próximo show, que vai ser no dia 16, para supervisionar e com toda a liberdade de criar em cima do que a gente já criou, para nos ajudar a deixar mais bonito ainda esse show que se chama Por Todos os Tempos. Comportamentos totalmente diferentes, personalidades diferentes um do outro, mas a gente aprendeu a se respeitar praticamente desde criança, então a gente não tem muitos problemas assim familiares para resolver, não, já ficou no passado. Realmente, acho que toda família tem, né, as divergências normais. Chitão tem 2 anos a mais que eu, né, muito cedo ele começou a encabeçar na dupla a parte mais criativa. E aí a gente teve uma certa dificuldade, a gente, que eu falo eu, por ser mais novo, e eu falava bem menos também, e eu sempre me envolvi muito com a parte musical, desde o começo, desde o início. Me interessava muito por instrumentos, por arranjos, e depois, quando eu comecei a entender um pouquinho mais da vida, e quando começou a virar uma profissão, virar uma carreira, eu comecei a querer reivindicar meu espaço também com as minhas ideias. Aí a gente teve alguns atritos, sim, no começo, mas a gente descobriu muito cedo também que o meu espaço termina onde começa o seu, e essa regrinha da vida é tão básica e é muito simples, mas eu acho que é muito inteligente. Eu sempre me envolvi mais com a parte da comunicação, de buscar trabalho, buscar coisas para a gente fazer, e colocar show na agenda. No começo é muito difícil, porque a gente não tem a fama, né? A fama que faz a agenda crescer. Então no começo a gente não tinha, ninguém conhecia a dupla, então era muito difícil para mim. Até que as coisas começaram a se enrenar e ele foi crescendo assim inteiro. Cresceu até hoje, mas... E a gente aprendeu a conviver com isso muito cedo e tudo deu muito certo, graças a Deus. A gente não tem música nova, né? Tem no roteiro tem a Pássaros, né? Que é a mais... É a música mais nova do Choró, compôs com dois amigos lá de Rio Preto, da dupla Tony Kleber, e foi feito um vídeo maravilhoso pela Imagic. Eu até recomendo, tá nas plataformas, especialmente no YouTube. Foi a produção mais bonita que nós já fizemos em todos esses anos de carreira, mas o show ele tem 2 horas de duração, e ele conta assim, a nossa trajetória, a nossa vinda do Paraná para São Paulo, logo na abertura. Isso que a Andréa falou, a gente estava até comentando aqui nos bastidores, tem aquela história da família, do caderninho e tal, e a gente entrando num caminhão, num carro para poder vir para São Paulo, e aquilo vai passando na abertura do show. Então, como o show tem que ter uma dinâmica, a gente não conta assim a gravação pela época de cada gravação.
é alternado por causa da dinâmica do show, mas no show tem desde Galopeira até Pássaros, que é a mais recente. Então, quem for assistir o show vai viajar na nossa história, no nosso repertório e nas músicas mais importantes. De cada época, né? Eu acho que vem mostrando toda essa evolução da música, dos arranjos. Então, começa mais simples e vem com a parte que a gente fazia na época da influência da música mexicana, da música paraguaia. Aí vem a parte de rock and roll, tem uma mistureba muito legal e os arranjos estão muito bem cuidados, que a gente fez com a direção do Claudio Palladini, que é o nosso diretor musical, juntamente com a gente. E agora vai entrar um naipe de cordas também na sequência, para quando chegar em Nova York vai estar full, vai estar completamente pronto. Esse movimento sertanejo universitário, logicamente a gente percebeu que estava acontecendo uma nova geração ali. Não só dos cantores, mas do público que estava acompanhando essa nova geração. O que nós fizemos? Nós fomos fazer um trabalho com a sonoridade que eles fazem. Foi naquela época que a gente gravou Do Tamanho do Nosso Amor, com a produção do Fernando Sorocaba, que além de um grande músico, é um excelente produtor. Então a gente trouxe para o nosso repertório a sonoridade que aquele pessoal estava curtindo naquele momento. Isso fez a dupla ficar mais atualizada e eu acho que isso fez parte com que essas pessoas ficassem entendendo o nosso som com as músicas antigas, uma roupagem nova, e deram sequência aí. Hoje o nosso show ele tem assim, desde criança, jovens e as pessoas da nossa vida. E a gente ficou sempre foi muito antenado, né, desde o início da nossa história, principalmente agora a música, né, o mundo globalizado. E a gente percebeu muito cedo que a nova geração estavam fazendo sucesso cantando músicas do nosso repertório, do Milionários Henrique, das duplas mais antigas. E para muita gente, muitos jovens não sabiam que umas 60 Dias Apaixonado era do nosso repertório, era a gente que tinha gravado. Então a gente sentiu bem que não uma obrigação de mostrar, né, para esse público jovem que essa música já existia, que já tinha uma dupla que fazia sucesso, que a história, já tinha uma história por trás desse repertório. Então já foi a ideia da gente chamar o Fernandinho para a gente fazer esse trabalho, para meio que demonstrar, né, da onde vinha, qual era essa essência, da onde vinha esse repertório. E obviamente com músicas inéditas que a gente também trouxe. E a gente gravou, então esse show ele está bastante completo. Eu acho que o fã, quem acompanha a nossa carreira, vai assistir o show, vai se lembrar de muitos momentos e vai matar a saudade, assim como está sendo muito bom para nós. Está sendo prazeroso. E a cada momento do show assim, é bastante emocionante, porque a gente lembra cada momento que nós vivemos nesses 50 anos de carreira. Na época dos 30 anos, né, não existia essa tecnologia que a gente tem hoje. Os LEDs, o que como o Chitão falou, essa equipe fez esse clipe nosso do Pássaros, mostrou para a gente o que se poderia fazer, né, com a tecnologia, com o 3D, com esse formato. Realidade aumentada, é isso? Alguma coisa assim, né? E aí essa mesma equipe que está fazendo o show com a gente. Então, os painéis de LED nos dá essa liberdade de mostrar coisas maravilhosas que a gente viaja no palco ali. Na verdade a gente não sabe 100%, porque como a gente ensaiou esse show e fez 2 aqui em São Paulo, uma pré-estreia, agora a estreia vai ser em Campinas, vai ser esse mesmo roteiro, a gente vai procurar ver um pouquinho o que está acontecendo, e o Hugo está aí para poder dar uma melhorada nesse visual, para depois a gente sentar junto e ver o que a gente pode melhorar ainda, que a ideia é sempre essa, para quando chegar lá no Radio Cities, está 100% do jeito que a gente imagina que precisa estar. Eu sou o mais caipira, o mais sertanejo da dupla, então eu estou em contato com essa nova geração. Eles todos são nossos fãs, sempre falam que começaram ouvindo a gente na infância. Então tem sido muito prazeroso para mim estar em contato com esse pessoal, e eles me mandam música e eu estou muito envolvido assim, com o que está acontecendo na música sertaneja do Brasil. O show é mais internacional, fica de olho no que acontece lá fora e a gente se junta e faz uma média boa. Essa liberdade de criar, né, a distância, né,
Hoje em dia, a gente, na época do analógico, a gente demorava 3 meses para fazer, na época, o LP, né? E, cara, era muito difícil, porque a gente levantava cedo, ia para o estúdio, fazia toda a base, depois ia cobrindo aquela base, no final a gente fazia a voz, eu primeiro, depois o Chitão, depois acompanhávamos a mixagem, depois a masterização. Era um trabalho de 3 meses, no mínimo, para a gente fazer um LP com 12 faixas. E hoje é o contrário, a gente faz tudo em casa, eu gravo todos os meus instrumentos na minha, eu tenho um estúdiozinho, na verdade é meu escritório, tenho um revestimento muito simples na parede, né, para tirar o eco, né? E o Pala, que é o nosso diretor musical, vai com o computador dele, produz, e ali eu faço a minha viola, o meu violão, o dobro, as coisas que eu toco, e a voz depois vai para o Chitão, mesma coisa. E depois vão para a mixagem e mandam para a gente vai ouvindo no fone. Feito pelo WhatsApp, sério. Pelo WhatsApp. Hoje em dia, assim, isso, estou falando essa forma que a gente faz, poderia ser como Paul McCartney lá, né, na Inglaterra, e dava para fazer perfeito e a música ficaria realmente como perfeito. Imagina os primeiros 8 anos da carreira, antes da gente gravar os 60 Dias Apaixonado, que foi nosso primeiro disco de ouro, a gente fazia shows todos em circos, né? E aí acabava o show, sempre o dono do circo, as pessoas que chegavam até a gente falavam que o nosso show era muito bom, que a gente era muito profissional, que a gente um dia ia fazer muito sucesso. E a gente ouvia isso o tempo todo e esse dia não chegava. Eu realmente estava ficando meio desesperado já. Mas é isso que meu irmão estava falando. A gente cantava igual para meia dúzia de pessoas, como se fosse 100, não mudava. 1.000, 500 mil, entendeu? Então, para a gente sempre foi assim, o respeito, o carinho com o público sempre foi o mesmo. Porque a gente tem as gravações todas e de repente eu lembro de uma música, passo para ele e falo, essa música para mim não tem essa importância, aí tem que respeitar. E isso acontece com ele também. Às vezes ele quer cantar uma música e eu acho que ele não é legal e a gente respeita o outro. Mas fazer o repertório do show é muito confortável. Infelizmente não dá para cantar todas, porque são 400 músicas que nós gravamos. Então, um show de 2 horas a gente canta algumas. É dado umas 30 e tantas músicas, porque a gente procurou colocar o máximo que a gente conseguiu. A ideia era 50, mas aí o show ia ficar muito longo. E aí eu acho que eu canto muito agudo também, não daria conta de fazer um show tão comprido assim. Né? Então a gente teve que limitar no máximo em 2 horas. Tem alguns medleys que a gente faz. Então a gente fez isso, alguns medleys. Mas tem canções, como a gente já respondeu aqui, do repertório desde o começo, né? Por exemplo, tem uma música que a gente foi fazer uma live e o Chitão tinha pego o Covid, né? E ele não estava com a gente, não podia se encontrar, obviamente, e eu ensaiei em casa, eu ia ter que meio que fazer o show quase que só, porque não tinha condições, não tinha fôlego ainda para cantar. Ele ficou combinado de fazer poucas frases comigo ali, e a gente não conseguiu adiar, porque era um show, tinha um patrocínio. Era uma live, né? Uma live. E aí eu ensaiei uma música que, bem do começo da carreira, foi muito importante pra gente, porque essa coisa de fazer o sertanejo, mas com o pé no pop, no rock, com essa ideia de trazer a nossa música para os jovens também, a gente gravou uma canção que se chama Manhã de Sol, que tem uma harmonia assim muito MPB, era muito diferente do sertanejo. Isso foi em 1975. Daí quando a gente começou a modernizar. Eu fiz a surpresa do Chitão, eu cantei essa música, eu fiz um arranjo novo e cantei. Falou, caramba, como ficou legal e tal. Eu falei, acho que essa é uma boa ideia pra gente botar no roteiro. Ela não estava, a gente já tinha feito um pré-roteiro dos 50 anos. Eu concordo com o Chitão, porque se não existisse Tio de Cabelo, e abriu as portas pra gente de todos os veículos de comunicação da época, não existiria evidências, né? Então, acho que a nossa história é antes e depois de Tio de Cabelo. Aí, reuniões com a André, que também com o Hugo Prata, e a gente contou que eles perguntaram, que eles já tinham feito um levantamento da história. Acho que quando um diretor, um produtor vem falar com um artista, ele já está com uma coisa montada, o objetivo dele já tá ali no pensamento. Então, a gente fez as entrevistas e ele contou muito a história. Depois, por uma call,
ele começou a contar, ó, nós já escrevemos isso e tal, ele contou, assim, os momentos da série. Aí o tempo foi passando, a gente falou, nossa, será que não vai rolar? Está contando silencioso. Aí o Choró começou a cobrar o Hugo. Aí um dia ele falou assim, então vou mandar para vocês. Aí mandou o elenco. Aí eu vi André, vi o Marcos Richard, nossa, só a gente fera. Eu falei assim, meu Deus, já é um sucesso. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Essa história começou quando a gente fez com a equipe aqui da O2. Voltamos lá atrás, há 12 anos atrás, quando a gente fez o Sinfônico, né? Ali nasceu uma amizade, um carinho muito grande da dupla com a empresa aqui, e a gente falou muito sobre um longa ou uma minissérie. Depois a gente acabou optando pela minissérie, né? E aí aconteceu. Daí, sei lá, 7 anos depois, a gente começou a falar seriamente sobre o assunto. E aí, no meio da pandemia, aconteceu, né? As entrevistas, aconteceram as entrevistas online, e o elenco veio na sequência. A gente não escolheu ninguém, a gente foi surpreendido, obviamente, uma grande felicidade. E a gente nunca sentiu essa liberdade, essa coisa profissional, profissionalismo, né? Para a gente liberar a nossa história. Eu acho que com o tempo passando, as coisas foram se clareando mais, se firmando mais na nossa trajetória, e ficou até difícil falar não, porque estava todo mundo cobrando isso há muitos anos, começando por longa, e quando surgiu a ideia, em vez de fazer um longa, fazer uma série, a gente amou, porque hoje é todo mundo viciado em série, né? Acho que o brasileiro todo está viciado em série, por causa da pandemia principalmente, e é muito legal as pessoas, e o que as pessoas querem mesmo é saber o particular, né? As músicas a maioria do público já conhece. O respeito que a gente tem, né, pela O2, pelos diretores, né, dessa empresa, é uma das melhores que a gente tem no Brasil. Eu me arriscaria dizer que é a melhor, que eu acho particularmente. E então é a confiança. A gente sabe que tem muita coisa da história que a gente jamais aprendia para outras pessoas, mas a nossa história musical é tão rica, né, que a gente teve essa grande felicidade, né, de ter construído a nossa carreira dessa forma, que eu acho que o respeito, o carinho, acho que a própria empresa, né, essa confiança que a gente colocou neles, e a gente está super tranquilo. Acho que eles sabem até onde eles podem ir, né, e a gente procurou abrir o nosso coração. E a surpresa vai ser muito grande para a gente também. A gente não sabe nada, a gente não assistiu nada mesmo. Nunca tinha feito aula de canto e sempre tive a minha voz aguda, e eu sempre me preservei muito, sempre fiz muito exercício também, fisicamente, né? Diariamente eu faço. E a voz eu não exercitava tanto. Eu cantava mais nos shows e sentia uma certa dificuldade nas férias. Quando eu voltava, demorava uns 3 shows para a voz melhorar, voltar ao normal. Eu achava um pouco estranho, mas nunca tinha me atentado. Aí, na turnê dos meus filhos, do Sandy Júnior, né, eu conheci um vocal coach, um professor muito fera, mineiro, igual você, lá de BH. E aí, eu fiz um teste com ele ali, né, meus filhos fazendo o Júnior, que ele falou, não, preciso de um vocal coach, porque fiquei muito tempo sem cantar e eu preciso me preparar vocalmente. Eu achei interessante aquilo, falei, olha, aprendendo com o filho, né? Como é a vida, né? Aí eu gostei, chama-se Fausto Caetano, e aí fiz a primeira aula com ele ali e falei, quero fazer aula. Aí eu faço aula online com ele todas as quartas-feiras. Então eu aprendi que realmente, quando eu parei na pandemia, nossa, as primeiras lives eu sofria muito, a voz demorava muito para firmar. Aí quando ele falou, não, Choró, é simples, é músculo, são músculos. Você não faz exercício? Eu falei, pois é. Você tem toda a razão. Aí hoje eu estou super indicando para todo mundo que gosta de cantar, que quer ter uma longevidade vocal, precisa exercitar, precisa fazer aula. Então tem aí os profissionais, né, e um deles é o Fausto Caetano, lá de BH. Estamos em Astorga, mas a nossa infância foi em Rondon. E aquele trecho entre Rondon, Maringá, Londrina, representa muito. Nós vivemos a nossa infância por ali.
o nosso pai sempre nos mostrava cantando assim, lá em Rondon, na nossa infância, a gente cantava no clube, a gente cantava nas quermesses da Igreja Católica, e esse trecho marcou muito. Era uma época muito difícil. Até 1975 a gente frequentava bastante ali, fazendo shows, cantando em circo. Depois que nós viemos para São Paulo, em 77, começamos a ter um público maior em outros estados também. Mas o Paraná foi, além da nossa terra natal, foi um celeiro para nós no início da nossa carreira. E Curitiba já está na agenda, a gente vai fazer vários shows aí esse ano. Então ficou um pouco confuso a forma que ele respondeu, porque a gente já estava em São Paulo, né? Nós viemos para São Paulo em 67, nosso pai nos trouxe para São Paulo para tentar uma carreira artística, realizar o sonho dele, mas nosso pai cantou na Rádio de Astorga, tinha um programa na Rádio de Astorga, então Astorga é Rondon. Aí em 75 a gente tinha voltado para fazer shows no circo. Eu já estava vivendo da música, Eu tinha muito no Paraná, isso eu quis dizer. Mas Curitiba está na agenda, assim, a gente vai fazer um show dos 50 anos, esse por todos os tempos, e lá nós vamos fazer um projeto juntamente com nossos amigos Zezé de Camargo e Luciano, no estado, a gente comemorando os 50 anos de carreira e eles 30 anos. Nosso projeto chama 80, que são as duas duplas, 80 festa. É isso? Já está programado no estado do Atlético. Se tiver que fazer alguma restrição, ainda está em tempo. Eles não vão lançar sem a nossa aprovação. Não, ele prometeu para a gente que não tem nada que pudesse denegrir nossa imagem, que é o que a gente espera, não é só isso. Mas a gente está super consciente que vai ser impecável. Né? Para vocês terem uma ideia, nós começamos na década de 70, um pouco até antes a gente já cantava em circos pela periferia de São Paulo, de algumas cidades mais próximas daqui, tipo Atibaia, Bragança Paulista. Nosso pai nos levava com um jipinho que ele trabalhava para fazer esses shows em circos. Então vocês podem ter uma ideia que é para a gente, né? Começar num cirquinho assim, de periferia, chamava de circo Mambembe, porque nenhuma lona que segurasse uma chuva a gente tinha. Sair do circo na nossa infância e cantar na Broadway, no Radio City, então realmente é uma coisa que a gente não poderia jamais sonhar. A qualidade da banda está espetacular, é uma das coisas que a gente se preocupou em trazer para esse projeto músicos experientes e talentosos, e a gente está conseguindo tirar uma qualidade de som espetacular. Os primeiros ensaios a gente participou de tudo, a gente ficou na frente do PA para entender a mixagem como a gente conhece. Para ajudar a mixar realmente, né? Ajudar a fazer a mixagem. Agora está tudo mais tranquilo e a gente já está começando a colher assim, frutos maravilhosos, porque o show, a cada apresentação ele melhora um pouquinho mais. Durante essa pandemia, e os ensaios foram cada músico na sua casa, no seu estúdio particular, né? Fizeram vários ensaios. E aí a gente juntou para fazer, foram acho que 3 ou 4 ensaios só com a banda toda. Foi esse momento que a gente foi para frente do PA e mixou todo o som, né, para a gente ouvir todos os instrumentos. Tem metais, né, vai ter cordas. Por enquanto as cordas ainda estão de teclados, né, algumas coisas já estão prontas. E por último vão entrar as cordas que vão estar, né, lá em Nova York. A Vera mesmo, a banda incompleta. Mas o som está bem diferente, essa mistura que a gente tem, como eu estava falando anteriormente aqui, da música paraguaia, da música rancheira, né, da música mexicana, as músicas de sertanejo, de viola, é uma mistureba de coisa, mas cada um no seu devido lugar, com cuidado, a mixagem, para todo mundo tocar no momento certo. Para a estrada, é muito comum os músicos se soltando cada vez mais, mas em todos, antes de começar o espetáculo, começar o show, a gente se reúne para fazer uma oração, a gente relembra. Não esqueçam que o que a gente ensaiou para fazer como está ensaiado, como você falou, é o arroz com feijão mesmo, né? É o pouco que é muito realmente nesse momento.